Glória a Deus. Aleluia. Profeta, considerado, né, um dos profetas menores, profeta Abacuque. Aleluia. Não que ele fosse pequeno, né, mas que foi assim intitulado, né, por ser um livro, né, pequeno e então eles intitularam como um dos profetas menores. Abacuque está um pouquinho antes de Mateus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Abacuque, capítulo 3, verso 17. Vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Aleluia. Todos acharam? Todos trouxeram Bíblias? Glória a Deus. Aleluia. Abacuque capítulo 3, verso 17 diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, aleluia, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, ou em lugares altos. Aleluia, amém? Ainda que nós estamos passando, né, atravessando no país um momento em que, através da paralisação, né, da reivindicação, né, que se iniciou com os caminhoneiros, né, e que com o tempo, com os dias foram passando, foi sendo aderido pela própria população, né, nós vimos que, ainda que, né, esta paralisação está provocando, de uma certa forma, a falta de alguns produtos, né, que são disponíveis para o povo, né, e um dos principais produtos, e se não é o que mais o povo está assim falando, né, até pela questão do preço, é a gasolina, mas não é somente a gasolina. É interessante que, na verdade, o abastecimento parou não só da gasolina, como também dos próprios alimentos, não é verdade? Só que do alimento ninguém está falando muito ainda. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, ainda que, queridos, ainda que falte gasolina, ainda que falte o pão lá na padaria, ainda que falte, querido, o arroz e o feijão lá no mercado, queridos, ainda que falte qualquer coisa, irmãos, todavia nós nos alegraremos no Senhor, porque Ele é o Deus da nossa salvação, Ele é o Senhor dos exércitos. Ainda que tudo isso falte, queridos, o profeta estava usando aqui elementos que configuravam a economia da época. Naquela época não havia as coisas que haviam hoje, industrialização. Naquela época a economia se baseava na criação de gados, né, nas criações e nas plantações. Por isso ele fala, ainda que falte todas essas coisas, todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Todavia, nós nos alegramos no Senhor, não permitindo com que a circunstância abalem a nossa vida, porque nós estamos fundamentados na palavra. Ainda que... Mas sabe, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, que esse momento em que o país está vivendo, dentre tantas coisas, reivindicando algumas coisas, está servindo, entre outras coisas, também para mostrar a característica, a personalidade de algumas pessoas, não é verdade? Gente, você pode dar glória a Deus, vamos manter aquele combinado assim, eu prego, você dá glória a Deus para nós ficar tudo, né, na bênção. Mas, queridos, eu não vou falar daquilo que você pensou agora não, tá? Eu vou falar de outra coisa, fique tranquilo. Mas o que eu quero dizer, queridos, é o seguinte, irmãos, até eu achei interessante uma reflexão que foi compartilhada nas redes sociais, inclusive, a respeito do seguinte, falta gasolina, o povo corre para o posto, essas coisas assim, né? Faltou comida, corre para o mercado, essas coisas, mas e aí a gente fala
fala que Jesus está voltando e o povo não corre para a igreja, né? Eu achei interessante essa reflexão. Queridos, o que expressa algo que é tão real para você? Porque, irmãos, eu vou dizer uma coisa, enquanto nós não tivermos essa palavra como real, irmãos, e como a máxima autoridade na nossa vida, queridos, nós não vamos poder usufruir do máximo que ela tem para nós. Você compreende? Ou seja, qualquer coisa que acontece nessa sociedade, nas coisas, o mundo para, as pessoas param, e as pessoas se apavoram, as pessoas se mobilizam, mas quando a Bíblia traz ministrações, mensagens específicas, inclusive a respeito do arrebatamento da igreja, parece que as pessoas ficam ali assim, de qualquer jeito, né, de cara de paisagem. Mas, queridos, a mensagem da palavra é poderosa, é viva, é eficaz, queridos. É como uma espada de 2 gumes afiada, que ela serve, querido, e ela é tão afiada ao ponto de separar, irmãos, espírito e alma, juntas e medulas. A palavra é poderosa, queridos. Aleluia, passarão os céus e a terra, mas as palavras de Deus não hão de passar. Quando as coisas naturais abalam mais a minha vida do que as coisas espirituais, então eu preciso melhorar no que se refere às coisas espirituais. Você compreende? Você está comigo? Aleluia. Ainda que falte qualquer coisa, queridos, não importa, eu estou firmado na rocha, eu estou firmado na palavra, eu estou firmado nas promessas, eu estou firmado na palavra de Deus. E a Bíblia diz, queridos, aleluia, que a palavra de Deus é espírito e vida. Certa vez Jesus falou assim, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tem muita gente, irmãos, fraco espiritualmente, porque só está vivendo de pão, queridos. Está deixando de viver da palavra que sai da boca de Deus. Agora, quando nós nos alimentamos da palavra que sai da boca de Deus, aí o negócio é diferente. Aleluia. Ainda que falte qualquer coisa, ainda que a sociedade diga o que for, não importa o que o diabo diz, eu fico com o que a palavra diz ao meu respeito. Irmãos, nós somos crentes na palavra, ou nós somos crentes em uma situação social? Nós somos crentes na palavra. Não importa, irmãos, a situação em que o mundo possa estar, todavia nós vamos nos manter posicionados e firmes na palavra. Aleluia. Amém, queridos? Ah, mas está faltando gasolina, não tem problema, vou de bicicleta. Não. Ah, mas não tem bicicleta, não tem problema, vou a pé. Não tem problema, eu me alegrarei, não deixarei, aleluia, de servir ao Senhor dos exércitos. Ao Senhor dos senhores. Aí no versículo 18 ele diz, todavia eu me alegro no Senhor, exulto. Sabe o que é exultar, queridos? Exultar é saltar. Exultar, querido, é não conseguir se segurar, irmãos. Quieto. Exultar é não conseguir se segurar, irmãos. É você estar por dentro assim, sendo chacoalhado ao ponto, não, eu preciso saltar de alegria. Eu preciso expressar o que eu estou vivendo por dentro, irmãos. Isso é exultar. Porque olha só como não é a mesma coisa. Ele diz assim, ó, todavia eu me alegro no Senhor. Não falou isso? E depois ele falou assim, e exultarei. Então, exultar é muito além, irmãos. É uma expressão de alegria muito além. Não, e aí, como é que está? Eu estou alegre, estou feliz. Né? Tipo, nem a expressão corporal não diz, não aprova aquilo que ele está falando. Né? Não, como é que está? Não estou... Né? Tem gente que nem fala nada mais, só faz o gesto, né? Mas, queridos, aqui ele diz, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Queridos, tu tens um Deus que, além de Deus, Ele é teu Pai. Ele é o teu Senhor e Salvador. Ele cuida de você, Ele supre você, Ele respalda você. Aleluia! Ele cuida de você. Aleluia! Caminhando eu vou... Eita! Aleluia! Não importa, queridos, a situação da sociedade, não importa o que o mundo diz, não importa o que a mídia diz, não importa o que o diabo diz, importa o que Deus diz a meu respeito. Se está na palavra, eu fico com a palavra. Aleluia! Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Aí assim, o que acontece? Se tem um problema lá fora, chora, esperneia e faz as coisas erradas, né? Vive, corre de um lado, corre para o outro e está num desespero só. Tem gente que tem que tomar medicação, remédio para controlar os nervos, porque tá, né? Mas aí quando vem para a igreja fica assim, ó.
Não se expressa, queridos. Você precisa se expressar para Deus muito mais do que você se expressa para o mundo. Você precisa se expressar para Deus muito mais do que você se expressa para a sociedade. Não que você não... Você vai se expressar, porque se você fizer isso, é uma consequência, queridos. Nós não vamos estar negligenciando a nossa expressão para o mundo. Mas se eu me expresso para Deus, acima de qualquer coisa, irmãos, a minha expressão para o mundo vai ser conforme a palavra de Deus diz. Amém? Aleluia. Então você precisa ser chacoalhado por dentro, queridos, com a palavra. Se essa palavra poderosa não produzir em você exultação, alegria, poder, unção, graça, não fazer você realmente vibrar, queridos, você precisa realmente se alimentar mais da palavra e que ela seja mais real para você. Ainda que o crente, queridos, ele é sustentado pelo que a palavra de Deus diz. É isso mesmo. Aleluia. Não é uma coisa natural, é algo espiritual. Aleluia. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Se você está se alimentando com a palavra que sai da boca de Deus, a Bíblia diz que a palavra de Deus é espírito e vida, ela produz, ela não voltará vazia, antes ela cumprirá aquilo que ela é designada. Então, se você está se alimentando da palavra, ela vai cumprir na tua vida tudo aquilo que Deus prometeu. Aleluia. Amém. Ainda que, vamos continuar para o ainda que, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vai comigo lá para, eu quero ir para antes, vamos, isso. 1 Reis, capítulo 17, verso 14, eu ia uma outra referência. 1 Reis, capítulo 17, verso 14, aleluia, glória a Deus, você está sendo abençoado. Não importa o que a sociedade, não importa o que o mundo diz, eu fico com a palavra. Pode faltar tudo, queridos, mas eu tenho Deus, e se eu tenho Deus, eu tenho tudo. Eu e Deus somos a maioria, aleluia, amém. Eu falei, 1 Reis 17, 14, glória a Deus. Nesse capítulo, enquanto você acha, 17, o profeta Elias, ele prediz, né? Ou seja, ele prediz, ele está prevendo uma grande seca que aconteceria na época. E sabe, irmãos, a grande seca, ela pegou todo mundo, não é verdade? Mas o profeta estava lá, e Deus tem responsabilidade com aqueles que o servem. A Bíblia diz, irmãos, aleluia, que Deus enviou corvos para sustentar o profeta. Então não importa a circunstância, não importa a situação, se preciso for, Deus vai usar um corvo para sustentar você. Mas tem outra coisa também, se preciso for, Deus vai usar uma mula para falar com você também, se você não tiver alerta aí com o que a Bíblia diz. Se preciso for, Deus vai mover céu, terra, vai fazer o que tiver que fazer se você estiver com o coração acertado diante dele. Você não vai deixar de ser sustentado se você estiver com o teu coração acertado diante de Deus. Amém, amém. Então, Elias, ele prediz, então, ou seja, ele está prevendo esta seca, profetiza, inclusive, que aconteceria isso, os corvos o sustentam. A Bíblia diz que ele se encontrou com uma viúva de Sarepta, né? E eu vou resumir para você para chegar no verso 14. E a Bíblia diz, irmãos, que o profeta chega para essa mulher e ele pede para ela um bocado, né, de um bolo para comer. E ela disse assim: olha, profeta, a seca está tão grande, não tem colheita, não tem mais nada. Tudo que eu tenho é um punhado de farinha e um pouquinho de azeite na botija. Só o que eu tenho. Eu não tenho mais nada, eu tenho só isso. Eu vou pegar esse punhado de farinha, esse pouquinho de azeite, vou fazer um bolo, eu e meu filho vamos comer e vamos morrer. Pensa na situação, na miséria, né, daquela viúva. Mas o profeta, ouvindo isso, o profeta chega e fala para ela assim: não, tu vai pegar esse punhado de farinha, o último que você tem, você vai pegar esse pouquinho de azeite, o último que você tem, vai fazer um bolo para mim, eu vou comer e não vai faltar para você. Eu quero convidar você, não precisa responder, mas eu quero que você se coloque no lugar dessa viúva agora, né? Não estou dizendo que isso vai acontecer na sua vida, amém? Não estou profetizando isso, não. Amém? Nós somos profetas de Deus, aleluia. Profetizamos vida
Fique tranquilo. Ó, veja bem, mas vamos supor, querido, aconteceu com essa mulher. Ai, mas meu Deus, se fosse nos dias de hoje, o que aconteceria, irmãos? Eu penso que esse profeta, ele ia ser esculachado, escorraçado, ia ser maldito, né? Ou seja, iam maldizer esse homem, iam taxar ele como herege, iam taxar ele como falso profeta, iam falar tudo porque ele estava pedindo para ela tudo que ela tinha. Mas como assim? Né? Está querendo tirar tudo que eu tenho. Mas a Bíblia diz que essa viúva, ela creu na palavra do profeta, pegou aquele punhado de farinha, aquele pouco de azeite, fez um bolo para ele comer. Aí vamos lá agora, irmãos. Olha o que o profeta, uma palavra vindo da parte de Deus transforma situações. Uma palavra vindo da parte de Deus é poderosa para transformar a tua vida, a situação em que você está vivendo. Ela ficou com a palavra e ela creu no profeta. No versículo 14, vamos resumir aqui. Porque aí o profeta profetiza para ela. Porque assim diz o Senhor. Aleluia. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Aleluia. Aleluia. Eu gosto disso, queridos, porque o seguinte, Deus trabalha em cooperação conosco, você sabia? Tem um ensinamento profundo aqui. Ele diz assim, ó, não faltará a farinha da panela, não acabará, ó, ele diz assim, ó, não acabará a farinha da panela, e o azeite não faltará da botija, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Sabe por quê, queridos? Porque naquele momento ela não tinha o que fazer, porque não havia chuva. Mas uma vez que a chuva vinha, ela poderia trabalhar com as suas mãos, ela poderia colher do fruto da terra, porque viria. Então Deus trabalha em cooperação conosco. Amém, queridos? Então Deus faz aquilo que nós não podemos fazer. Então nós fizemos aquilo que nos cabe. Amém? Deus entra com milagre, nós entramos com a nossa parte. Tem gente esperando que o azeite da botija não acabe, nem a farinha da panela, mas também não está chovendo, está tendo provisão, mas ele não está fazendo a parte dele. Então nós temos que fazer a nossa parte. Amém? Ainda que falte qualquer coisa, eu faço a minha parte de tudo aquilo que me cabe, e Deus fará a parte dele, aquilo que cabe a ele. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então esta palavra, queridos, que Deus enviou para aquela mulher, para aquela viúva, através do profeta, é uma palavra que eu quero tomar nessa noite e lançar para a sua vida. Amém? E eu profetizo sim na sua vida também, irmãos. Eu não vou falar só farinha. Eu vou falar outras coisas também, amém? Aleluia, diz assim, queridos, o arroz, o feijão e tudo mais, irmãos, qualquer coisa, não faltará, não acabará, irmãos, o azeite da botija não faltará, não faltará, amém? Ainda que esteja em qualquer jeito, para você não vai. Ainda que, queridos, ainda que para você não vai, se você se manter com o coração acertado. Sabe, irmãos, existe uma promessa da parte de Deus, e a promessa da parte de Deus não é o supérfluo. A promessa da parte de Deus não é o supérfluo. A promessa é a necessidade. A consequência, irmãos, vem aí os agregados, mas a promessa está alicerçada na necessidade, amém? Então Deus não vai deixar faltar, se você se manter fiel. Ainda que, e vamos supor que falte, qual vai ser a tua atitude? Ainda que, aqui está falando assim, né? Abacuque está falando aqui, ó, ainda que, falou, né? A figueira não floresça, não haja fruto na vide, ainda que os gados não estejam nos currais, ainda que falte tudo isso, não tenha nada, eu ainda assim louvarei, exaltarei ao Senhor. Amém? Aleluia. Nós precisamos ter essa consciência, sabe por quê? E sabe que esse contexto, irmãos, ele vem na contramão do que a igreja está vivendo hoje. Sabe por quê? Porque a igreja está acostumada hoje a só querer, só receber. Não é verdade? Tudo ele só quer, venha a nós o vosso reino. Por exemplo, inclusive até quando a pessoa vem na igreja só quer receber. Mas sabe, irmãos, ainda que você precisa estar preparado para dar aquilo que você tem. Inclusive nesse contexto aqui, né, de 1 Reis, capítulo 17, verso 14, diz assim, do capítulo 17. Aquela viúva só tinha um punhado de farinha, um pouquinho de azeite, sabe?
mas ela deu, com fé. Por que eu quero dizer isso, irmãos? Porque assim, ó, queridos, nós somos responsáveis pelo culto que nós demos a Deus. Nós somos responsáveis pela maneira com que nós nos comportamos juntamente com Deus, amém? Então nós precisamos ir da contramão mesmo, não ser como o mundo, venha a nós o vosso reino, mas sim, irmãos, nós ir ao reino. Ou seja, nós render ao Senhor, nós apresentar ao Senhor o nosso culto de louvor e adoração. Amém? Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isso acontece muitas vezes até inclusive na igreja, só vem para receber. Não, a Bíblia diz, irmãos, nós precisamos vir para dar. Mas dar o quê? A sua vida, queridos. O seu culto, queridos. A sua adoração, o seu louvor. O seu dom. Deus deu dom para você que não deu para o seu irmão. E o dom que Ele deu para você é para servir o seu irmão. O dom que Deus deu para o seu irmão é para servir você. O dom que Deus deu para mim é para servir você. E o dom que Deus deu para você é para servir a mim. Porque essa é a multiforme graça de Deus. Isso é Deus. É o corpo de Cristo. Então, quando eu tenho essa consciência, eu saio já da minha casa, irmãos, vamos entrar para esse contexto da igreja, eu saio da minha casa já com essa mentalidade. Oh, aleluia, hoje o meu culto a Deus, hoje eu vou adorar a Deus, eu vou orar a Deus, hoje eu vou profetizar na vida do meu irmão, hoje eu vou orar pelo meu irmão, hoje eu vou declarar uma palavra vindo do céu para a vida do meu irmão, hoje eu vou doar, hoje eu vou dar para o meu irmão, eu vou semear na vida do meu irmão, hoje eu vou prestar o meu culto a Ti, Senhor. Amém? Glória a Deus. E na contramão, porque muitas vezes as pessoas só querem, mas quando nós temos essa mentalidade, é uma consequência. Você vai receber, Deus é um bom pagador? Não é verdade? Ou Deus é um mau pagador? Cuide das coisas de Deus, que Deus vai cuidar das suas coisas. Deus não vai deixar, queridos, não se preocupe, queridos, ainda que falte, porque pode acontecer situações, não é permanência. Tem muita gente que pega, por exemplo, usa a expressão do deserto, para muitas vezes apoiar uma reclamação. O que está acontecendo? Eu estou no deserto, e é só o deserto que sai da boca dela, Mas sabe, queridos, mesmo no deserto, Deus sustentou o povo dele. Mesmo no deserto, Deus tirou do Egito. Estava lá no meio do deserto, não tinha, mas aí Deus faz brotar água da rocha, Deus faz vir maná do céu, Deus faz codornizes vir. Queridos, Deus supre. Então não se apoie nessas coisas, não. Fique crendo no Senhor, Deus é bom. Mantenha-se alicerçado na palavra. Amém? Capítulo 17, verso 14 de 1 Reis, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Sabe, irmãos, Deus guarda os seus, queridos. Nós vimos muitas vezes na Bíblia isso, às vezes ao redor, o povo ímpio sendo muitas vezes atingido por alguma situação, mas o povo de Deus estava guardado pela mão do Senhor. E nós sabemos que a igreja de Cristo é o sal da terra e a luz do mundo, não é verdade? O sal preserva, o sal dá tempero, dá gosto. E esse mundo ele só não foi consumido porque nós estamos aqui. Amém. Glória a Deus. Salmos de número 23. Abre comigo lá. Salmo de número 23, um salmo muito conhecido. Aleluia. Salmos de número 23. Eita glória, Deus bom, Deus maravilhoso. Ainda que falte, eu me alegro no Senhor. Eu me alegro no meu Pai, no meu Senhor, no meu Salvador. Aleluia. Glória a Deus, você achou aí, Salmo 23 é fácil, irmão? Você não é daqueles que a página está até meio amareladinha, não, Eu espero que, Aleluia. Você é um povo, você é a igreja que lê, Você é bereano, viu? Você é a igreja que estuda a palavra, não é verdade, irmãos? Glória a Deus por isso. O Senhor é o meu pastor. Aleluia.
Salmo de número 23, verso 1 diz: o Senhor é meu pastor. Nessa versão diz: nada me faltará. Eu gosto da outra versão que diz: o Senhor é meu pastor, nada me falta. Porque essa versão nada me falta, ela está mais próxima do original, irmãos, e ela quer dizer o seguinte: Deus, ele não só vai fazer com que nada falte no futuro, como ele faz com que nada falte hoje. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Não vou ficar esperando só no futuro. Eu posso contar com a promessa dele hoje. Amém? Glória a Deus. Nada me falta. O Senhor é teu pastor. Então fique tranquilo. Não te apavore. Essa é a diferença do povo de Deus. Enquanto o mundo está apavorado, correndo de um lado para o outro, desesperado. Minha mãe esses dias ligou. Vou falar de causa meu, né? Não vou falar da vida de ninguém. A minha mãe ligou: meu filho, como é que está aí? Meu filho, o negócio tá feio, o negócio aqui. Daí começou a contar os causos, né? De tudo ali. Fala: minha mãe, fique tranquila, né? Mas ela não, infelizmente, ainda não serve a Deus, né? Então ela está, tudo que ela se alimenta é dessas coisas, é das informações do diabo, né? Então ela acaba ficando apavorada com essas coisas. Eu falo: minha mãe, fique tranquila, vai, né? Fique tranquila que o Senhor, ele é poderoso. Ele guarda os seus filhos, confia nele, tenha fé. Amém? Aí dei uma instrução para ela ali. E nós somos igreja, querido, e igreja não pode se apavorar com essas coisas. Amém? O viver é Cristo e morrer é ganho. Pensa assim: não, queridos, fique tranquilo. Não fique. É como o apóstolo Paulo falou: viver é Cristo, morrer é ganho. Ou seja, na pior para o mundo, né, na pior das hipóteses, você vai estar com o Senhor, e isso é a melhor das hipóteses. Fique tranquila. Eita glória, aleluia. Amém. Vamos lá, verso 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Aleluia. Ele usa a expressão aqui, irmãos, do pastor e a ovelha, né? Olha que interessante, queridos. A ovelha, né, ela ouve a voz do seu pastor, e o seu pastor cuida da ovelha, amém? O pastor tem o cajado, e o cajado não é para bater na ovelha, o cajado é para proteger a ovelha. O cajado é para bater no lobo, não na ovelha. Ainda que muitos pastores batem na ovelha, né? Tá certo que algumas ovelhas parecem lobos, né? Mas não pode, irmãos, é para bater para bater no lobo, amém? Então, o que acontece? Só para descontrair, queridos, né? O cajado é para proteção, amém? Diz assim, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto a águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Agora, no verso 4, vem mais um ainda que, amém? Olha lá. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Eu gosto da outra versão, a mesma que fala nada me falta, que diz: a tua vara e o teu cajado me protegem. Ainda que essa proteção traz consolo, amém? Então, são palavras que mudam, mas eu gosto da palavra protegem. Por isso que eu digo que o cajado, na verdade, é para proteção. É para afugentar o lobo. Amém? Mas sabe que a ovelha ela só pode contar com a proteção do pastor, ou com o cajado do pastor, se ela estiver próximo dele. Se a ovelha estiver longe do pastor, porque não tem cajado de 30 metros, né, irmãos? O cajado é normalmente assim, pequeno, né? Então, ou seja, o pastor vai conseguir usar o cajado quando a ovelha tem que estar ali próximo, né? Amém? Eita glória. Então, queridos, veja bem, diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra, ele não diz assim, eu vivo andando pelo vale da sombra da morte, né? Por isso eu posso contar, não, eu posso ir lá, eu posso fazer o que acontecer, porque o Senhor é meu pastor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, Ele está comigo, né? Eu posso estar lá no meio lá do negócio, viver lá no meio, né? Porque a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará e tal. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa: ainda que não significa que você deve viver lá. Amém? Mas ainda que você esteja atravessando por um momento na sua vida, numa situação, vamos supor, numa circunstância de sombra e de morte,
Ainda que, né, você passe por isso, nessa situação você não deve temer mal algum, porque, aleluia, o Senhor é o teu pastor. Amém? Não temerei mal algum, porque tu estás comigo, irmãos. Quem confessa, quem tem certeza que o Senhor é o seu pastor, não tema. Tenha certeza, Ele está com você. Você não está sozinho. O Espírito Santo habita dentro de você. Você não está sozinho. O Senhor é o teu pastor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Talvez a circunstância pode parecer uma situação, uma circunstância de sombra, mas você não deve temer mal nenhum. E a fé faz isso, queridos. Ela traz nós para o compromisso. Amém? Eu não temo, porque o Senhor é o meu pastor. O meu pastor não é o presidente da república, ainda que ele é uma autoridade. Amém, queridos? Os governantes, os políticos. O meu Senhor é o meu pastor. Eu sirvo a Deus, irmãos. E sabe que um dos nomes de Deus é Jeová Jiré? E a palavra Jiré, irmãos, é provedor. Eita glória, aleluia. Aleluia. Ele é o todo suficiente. Eu já falei sobre isso, né? Ele é todo suficiente, ou seja qual for a tua necessidade lá, Ele é suficiente naquilo. Deus é mais do que suficiente, queridos. Ele é todo suficiente, seja em qualquer área que você precise dele. É o Shaddai, todo poderoso, para fazer infinitamente mais do que você pensa ou imagina. Deus é poderoso, irmãos, para alcançar você naquela área que você nem pensa, queridos. Ele é poderoso. Aleluia. Aí no versículo 5, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A bondade e misericórdia certamente. Irmãos, isso é palavra de fé, queridos. Certamente. Você pode falar como o Davi estava falando, eu sei que a bondade de Deus certamente anda comigo. Eu sei que a bondade de Deus certamente anda comigo. Não importa a circunstância, certamente Ele está comigo. Não é assim, ó, a bondade do Senhor, talvez, né? Quem sabe, todavia, entretanto, né? Em alguns momentos, ela está comigo. Parece, Senhor, parece que tu me esqueceu de mim. Tem muita gente, principalmente aqueles que são acostumados a viver atrás de profetada, tá? Porque, falo profetada, irmãos, porque a profecia bíblica, ela tem um contexto bíblico, amém? E a palavra, o pastor está pregando aqui, mas o pastor está pregando e também está profetizando sobre a tua vida. Isso é profecia. A profecia tem alguns elementos, e entre eles é edificação, consolação e exortação. Se não tiver esses 3 elementos, não é profecia bíblica. Amém? Cuide, queridos. Amém? Deus usa homens para profetizar? Sim, usa, e nós cremos. Amém? Mas garanta que essa profecia esteja alinhada com a palavra, para depois, então, você, né, recebê-la como vinda da parte de Deus. Se não estiver alinhada com a palavra, cuide. O apóstolo Paulo falou ainda que desça um anjo do céu e vos pregue um outro evangelho, considerai o anátema, porque se estiver fora do que já está aqui, irmãos, então não é da parte de Deus. Agora, se estiver alinhado com a palavra, irmãos, corre para o abraço. Eita glória, aleluia. Glória a Deus, amém? Versículo 6, a bondade e a misericórdia certamente me seguirão. Irmão, seguirá. Tem muita gente correndo atrás da bondade e da misericórdia de Deus, né? Tem muita gente correndo atrás, na verdade, não vou nem falar bondade, na verdade, das bênçãos, né? Que acaba sendo consequência da bondade, né? Mas tem gente que não olha para essa parte da bondade, né? Tem muita gente correndo atrás das bênçãos. Mas, queridos, a Bíblia te ensina, irmãos, a correr a carreira em Cristo, irmãos, em direção, com o seu olhar, com a sua vida em direção ao alvo que é Cristo. E aí a Bíblia diz que as bênçãos te seguirão. A bondade do Senhor seguirá você. Você não precisa se preocupar em correr atrás da bênção. A bênção vai seguir você. Amém. Eita glória. Já pensou que coisa boa? Já pensou que coisa boa, irmãos? Olha só, não importa a circunstância, não importa. Eu vou para lá, a bênção vem atrás de mim. A bondade e a misericórdia do Senhor vem atrás de mim. Não importa onde eu esteja, a bênção, a bondade e a misericórdia do Senhor estão atrás de mim, irmãos, porque essa é a vontade de Deus. Você não precisa correr atrás da bênção, não. Amém?
Aleluia. Aleluia. Fique diante do abençoador. A bênção é consequência, queridos. Amém? Tem muita gente deixando, perdendo, porque estão preocupados com isso. Estão querendo ir atrás só da bênção. Por isso que eu digo que, irmãos, que o crente, a igreja, precisa, na verdade, aprender mais a entregar. Um culto de celebração, entregar o meu culto a Deus. Honrar a Deus, amém? E aí o que acontece? As bênçãos certamente me seguirão. A bondade e a misericórdia do Senhor certamente me seguirão. Aí ele continua dizendo, todos os dias da minha vida. Não é nem um dia, 2 dias, não. Não, às vezes a bondade me segue, às vezes a bondade está comigo, às vezes não dá. Tem gente que até confunde, acha que Deus é bipolar, né? Um dia ele é bom, um dia ele é mau. Tem gente que tem aquela impressão de Deus como um velho barbudo com um cajado na mão, louco para pegar e só está esperando um escorregão seu para pegar e dar-lhe uma lambada na tua cabeça. Você cai e fala assim, levanta aí, rapaz, que negócio é esse? Mas não, queridos, Jesus veio para apresentar a paternidade de Deus, o amor de Deus. Amém? Então ele diz assim, a bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Não é um dia ou outro, não. É todos os dias. Porque Deus é bom todos os dias. Amém? Todo dom perfeito, irmãos, vem de Deus. Diz Tiago, né? Tiago capítulo 1. Diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, vem do Pai das luzes, vem de Deus, irmãos. Todos os dias da minha vida, agora finaliza como? E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Meu Deus, que lindo, né, irmãos? Olha, a Bíblia considerava, né, até tem referência que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Eu vejo várias referências do zelo dele para com a casa de Deus. O amor dele, no Salmo 122, por exemplo, ele diz assim, alegrei-me quando me convidaram, vamos à casa do Senhor. Ele tinha desejo, se ele pudesse, ele dizia assim, que eu pudesse estar na casa de Deus todos os dias sem fim, habitar, morar. Se deixasse, em outras palavras, Davi estava falando assim, eu queria trazer o meu colchão ali. Eu não sei se tinha colchão naquela época, se era rede, se era esteira, não sei como é que era, né? Mas, queridos, se tivesse colchão, ele fala assim, que eu pudesse trazer o meu colchão, porque é tão gostoso estar aqui no meio, irmãos. Não que Deus não esteja onde você está, amém? Primeiro porque o Espírito Santo mora dentro de você, amém? Mas existe uma unção no coletivo, existe uma unção no meio do povo, irmãos, na congregação. Aleluia. Glória a Deus. É tão gostoso, queridos, é tão gostoso. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Ainda que, irmãos, aleluia. Ainda que. Você se alegra com isso, com essa palavra, queridos? Bom demais, aleluia. Eu quero que você abra comigo lá em Mateus capítulo 6. Glória a Deus. Mateus capítulo 6. Aleluia. Aleluia. Mateus capítulo 6. Não te apavores, nem te assustes, nem te apavores, não te espantes. O Senhor é o teu Deus. Aleluia. 6:25. Glória a Deus. Mateus capítulo 6, verso 25. Você sabe que o Sermão da Montanha é o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Então, nesse momento, nesse contexto aqui, Jesus está falando no Sermão do Monte. E ele diz assim, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, ou abastecer o carro, né? Nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Ajuntam em celeiros. Ou seja, ela realmente está com o dia a dia, né, irmãos? Aleluia. Vamos lá, continuando. Não ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Ele está falando assim, se Deus alimenta, sustenta as aves, irmãos, você não vale mais do que ela? Você acha que Deus não vai sustentar você?
Mas é que as aves confiam de que vai ter. As aves não ficam preocupadas em guardar, né, irmãos? Ainda que a gente faz ali a nossa parte, mas não confiando naquilo, não é verdade, irmãos? Amém? Aí Jesus ensina a oração do Pai Nosso, ele diz assim, ó, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Lá no povo de Israel, no deserto, era o maná diário, ou seja, não podia guardar para outro dia, não, podia. Sabe por quê, irmãos? É porque eles tinham que confiar todo dia. Ou seja, não, eu vou dar lá vou abastecer lá para 2 meses, aí eles creem, aí foram abastecidos para 2 meses, durante os 2 meses eles não confiam mais, ou seja, já estão confiando naquilo que está diante dos olhos. Agora, se recebe todo dia, irmãos, aí eu tenho que confiar todo dia. Crer todo dia. Isso é fé, queridos. Aleluia. Glória a Deus, amém? Então é todo dia, é crendo e confiando todo dia, irmãos. Diz assim no versículo 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? E por que estáis ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, com que gasolina abasteceremos nosso carro? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Versículo 33, mas buscai primeiro, pois em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Você percebe, queridos, que o versículo 33 encerra um contexto em que Jesus está falando de comida e vestes. Amém? Aí tem algumas pessoas, às vezes, quando chega no versículo 33, querem interpretar ele isoladamente. Mas Jesus estava falando no 33 daquilo que ele estava falando nos versículos anteriores. Amém? Então ele diz assim no versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, ou seja, as coisas que ele falou anteriormente. Então ele diz assim, ó, buscai primeiro o reino de Deus e essas coisas aí são secundárias, elas vão acontecer. Elas serão acrescentadas. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor seguirá você todo dia da sua vida. Amém? Eita glória! Aleluia! É todo dia, queridos, é todo dia. Aleluia! Não se preocupe com o amanhã, Deus sustenta você. Você crê que Deus é o teu Pai? Certa vez Jesus falou assim, ó, vós pais sendo maus, sabei dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará com ele todas essas coisas. Qual de vós sendo pai, né, ou sendo mau, que seu filho pedir um pão vai dar uma pedra? Quanto mais o Senhor. Ele nos ama mais, irmãos. Mais, muito mais. Deus sabe, Deus conhece você. Deus conhece você. Aleluia. Glória a Deus, amém. Você está sendo abençoado aí? Ainda que falte, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, irmãos, é passagem, não é moradia, hein? É igual aquela questão do Salmo 91, né? Aquele que habita, não é aquele que passeia no esconderijo do Altíssimo. Né? Tem gente que pensa assim, né? Passeia, de vez em quando, né? De vez em quando vou lá dar uma passeada, né? Mas está habitando mais lá fora do que né? No esconderijo do Altíssimo. Mas a Bíblia diz, a promessa é sobre aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Eita glória. Aleluia. Amém. Eita glória. Aleluia. Eita, Deus bom, hein? Jeová Jiré. Aquele que é todo suficiente. Abra comigo em Filipenses agora. Filipenses. Aleluia. Glória a Deus. Filipenses capítulo 4, verso 11.
a carta do apóstolo Paulo à igreja que estava em Filipos, né? Filipenses 4:11. Aleluia. Ela também considerada, né? A carta da alegria, né? O apóstolo Paulo fala nesse mesmo capítulo 4, alegrai-vos, novamente vos digo alegrai-vos, né? Mas, irmãos, a igreja precisa saber qual era a situação que o apóstolo Paulo estava vivendo naquela época em que ele estava pedindo para se alegrar. Amém? Glória a Deus. Eu falei capítulo 4, verso 11. Eu vou ler a partir do verso 10, pode ser? Vocês sabem que eu gosto de um contexto, né? Aleluia. Tem muita gente que conhece muito o versículo 13 que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Eita, glória, que versículo maravilhoso, né? Outro versículo que a igreja gosta muito é o versículo 19, diz: e o meu Deus, segundo as suas riquezas, a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Nossa, que promessa poderosa, né? Mas vamos ver o contexto, irmãos? Vamos lá. Verso 10, Filipenses, verso 10, capítulo 4, verso 10 diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, ou seja, está sendo repetido aqui, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado. Mais de uma vez vocês têm cuidado de mim. Vocês têm cuidado da minha vida. Ele diz assim, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava a oportunidade. Versículo 11, digo isto não por causa da necessidade, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ainda que falte, o apóstolo Paulo estava bem treinadinho, né? Ainda que falte, irmãos, ainda que falte, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Se tem, eu dou glória a Deus. Se não tem, eu continuo dando glória a Deus. Amém? Se a sociedade grita crise, eu continuo dando glória a Deus e gritando Cristo. Não importa a circunstância, sou movido pela palavra e não pela circunstância. Eu sou movido pelo que Deus diz, não pelo que o diabo sopra no meu ouvido. Eu sou movido pelas promessas de Deus. Amém? Eu gosto muito desse versículo que ele diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Não importa a circunstância, não importa a situação, ele continuava sendo firme na palavra. Amém? Esse homem não era aquele crente firme que nem palanque embanhado. Né? Você já ouviu essa expressão? Firme igual palanque embanhado? Não, queridos. O apóstolo Paulo estava firmado na palavra, na rocha. Ao ponto, irmãos, dele e Silas serem presos, com seus pés e mãos amarrados, a Bíblia diz por volta da meia-noite, ele e Silas, Paulo e Silas cantavam louvores e adoravam a Deus. E os louvores e a adoração dele quebrou as correntes, abriram as portas, quebraram os grilhões, deu liberdade. Por quê, irmãos? Porque eles estavam firmados, eles sabiam quem era. As circunstâncias não moldavam eles mudavam a circunstância. A igreja foi chamada para mudar a circunstância. O mundo está em crise, a igreja vai mudar a circunstância através da palavra que sai da sua boca. Nós somos da fé, querido, nós temos uma palavra que liberta, nós temos uma palavra que gera vida, nós temos uma palavra que produz mudança. O crente precisa liberar a palavra de fé e transformar realidades. Amém? Está faltando gasolina, que haja gasolina em nome de Jesus. Mas que isso não seja o primeiro, queridos. Que esse não seja o seu primeiro motivador, mas que o seu primeiro motivador seja o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Oh, aleluia. Você precisa, aleluia, interagir. Vai dar tempo. Eita glória. Aleluia. Aleluia. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Não precisa me responder, mas e você, como é que você está? Você está vivendo contente em toda e qualquer situação? Não importa a circunstância, pastor, eu estou lá. Está faltando gasolina, pastor? Eu estou lá. Né? Eu fui lá buscar um pão na padaria e... Aqui é cacetinho, né?
Mas não tinha, mas eu estou lá. O arroz e feijão, fui lá buscar, não tinha, mas eu estou lá. Estou sendo perseguido, mas eu estou lá. Estão falando mal de mim, mas eu estou lá. Estão me apedrejando, mas eu estou lá. Me chicotearam, me esbofetearam, me esmurraram, me prenderam, amarraram minhas mãos, meus pés, me prenderam não à prisão, mas eu estou lá. Eita glória, aleluia. Eu não estou falando de Jesus aqui, irmãos, ainda que se eu estivesse falando de Jesus, você poderia imitar ele, porque ele agiu como homem aqui, irmãos, dando exemplo para mim e para você. Mas estou falando de Paulo. Mas isso era Paulo. E Paulo era o quê? Um extraterrestre? Paulo era o quê? Era um anjo? Paulo era um homem como eu e você? Os homens, né? A humanidade, né? Amém. A Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. No entanto, ele orava e o sol parava. Eliseu, me dá a porção dobrada do Espírito que está sobre Elias. Aí ele pega e faz o dobro de milagre. Mesmo depois de morto, cai um homem morto em cima dos seus ossos e ressuscita. Nem vou entrar nesse... Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Ele não mudou. Em Deus não há mudança e sombra de variação. Ele não muda, queridos. O homem pode mudar, mas Deus não muda. Vamos lá, continuando aqui. Aleluia. Versículo 12. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Olha só, não importa, mas ninguém quer ser humilhado. Queridos, se você estiver sendo humilhado por amor a Cristo, queridos, você na verdade está sendo glorificado. Considerai por grande coisa, queridos, o sofrer por amor a Cristo. O apóstolo Paulo fala isso, né? Mas tá bom, vamos lá. Também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto da fartura como da escassez. Assim, de abundância como de escassez, amém? De falta. Ou seja, se tem abundância, eu sou o mesmo. Se não tem, eu continuo sendo o mesmo. Nada muda o que eu sou, porque eu sou resolvido por dentro. Não permita, queridos, que a circunstância mude você. Você precisa mudar a circunstância. Amém? Você precisa estar firmado na rocha inabalável, na rocha da palavra. Aleluia. Não importa, queridos, aconteça o que acontecer, você é filho e filha de Deus. Onde é que eu estou aqui? Aleluia, glória a Deus. Versículo 13, né? Agora, né? Agora sim, depois de tudo isso ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Tem muita gente dizendo assim, tudo posso naquele que me fortalece, não é verdade? Mas sabe, irmãos, o apóstolo Paulo chegou nessa parte, nessa confissão, porque ele falou assim, olha, tendo ou não tendo, eu sou. Amém? Na fartura ou na escassez eu sou. Eu sou resolvido por dentro. Eu tendo ou não tendo, sendo humilhado ou sendo honrado, não importa a circunstância, eu sou. E aí ele diz, eu tenho experiência em tudo isso, ele fala. Você está comigo? Aí agora ele diz, eu posso todas as coisas. Por que eu posso em Cristo Jesus? Porque não importa a circunstância. Em Cristo, tudo posso naquele que me fortalece. Talvez em você mesmo não, mas nele você pode. As circunstâncias querem me fazer chorar, pastor. Mas a Bíblia diz, queridos, que o fruto do Espírito, Gálatas 5:22, não é o choro, e sim a alegria. O fruto do Espírito é choro, lamúria, tristeza. Não, a Bíblia diz que o fruto do Espírito é alegria, amor. Amém? O choro pode durar uma noite, mas não deve ficar. Amém? Então não use um tempo, não. É uma passagem rápida, queridos. Esse não é você. Você é um povo alegre. Amém? Versículo 14, todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também, vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber. Ele está falando do que aqui, irmãos? Está falando de oferta também, está falando aqui da igreja estar sustentando ele, está ajudando ele, amém, queridos?
senão unicamente vós outros. Porque até para a Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, ou bastante para as minhas necessidades. Versículo 17, não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa, aleluia, é o fruto que aumente o vosso crédito. Ele está dizendo assim, ó, tudo aquilo que vocês semeiam na minha vida, na verdade, vai estar produzindo um fruto para você mesmo. Está produzindo um fruto, queridos, olha só, um fruto que aumenta o vosso crédito para com o próprio Deus. Aleluia. Tem gente que pensa assim, ó, eu vou abençoar, aí pensa assim, a pessoa que está recebendo, que está sendo abençoada. Queridos, ele até está sendo abençoado, mas sabia que mais bem-aventurado é dar do que receber? Só pode dar quem tem, quem já recebeu antes. Amém? Então eu vou dizer uma coisa para você, é bênção de Deus o dar. Amém? Glória a Deus. Então a bênção está sobre aqueles que dão. Aleluia. Versículo 18, recebi tudo e tenho em abundância, estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos o que veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aprazível e aceitável e aprazível a Deus. Tem gente que pensa assim, eu só vou servir a Deus, né? Sacrifício a Deus, né? Realmente uma oferta a Deus, para Deus, para ser louvável mesmo, aceitável a Deus, é só para Deus. Mas ele está falando que, irmãos, que a igreja fez para ele, e a Bíblia diz aqui o seguinte, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Quando eu faço para o meu irmão, estou fazendo para Deus. Eu só posso servir a Deus servindo os meus irmãos, porque Deus não tem falta de nada, Ele não precisa. Deus não precisa do seu donativo. Amém? O seu irmão precisa, você precisa doar. Amém? Versículo 19, agora eu fecho com esse versículo, né? Agora, depois de tudo isso, né? Depois da atitude da igreja de Filipenses, depois dessa postura do apóstolo Paulo também, não importa, queridos, ainda que, ele diz assim, ó, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, irmãos, o meu Deus não é segundo a tua riqueza, irmãos, ele está falando assim, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá em Cristo Jesus todas as suas necessidades. Talvez, se fosse segundo as minhas riquezas, talvez eu não conseguiria suprir em todas as necessidades, não é verdade? Não é verdade, irmãos? Nós temos em algumas áreas a gente, vamos supor, nós não somos como Deus. Deus é ilimitado, amém? Mas ele diz assim, ó, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Cada uma das vossas necessidades. Aleluia. Aí em Efésios capítulo 1, verso 3, diz que, aleluia, bendito Deus e Pai, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você já foi passado. Você já foi abençoado com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Queridos, tudo que você precisa, você tem disponível em você, basta você lançar uma palavra que sai da sua boca com fé e produzir aquilo na sua vida, ou na vida do seu irmão, ou nesta sociedade, ou em nossa nação. Você precisa, crente, lançar a palavra. Amém? Aleluia, aleluia. Agora nós vamos fazer um ato de fé aqui, pode ser? Você vai pegar e apontar o dedo para alguém. Você vai fazer essa profecia aqui que nós lemos. Amém? Pode ser? Aleluia. Vamos fazer essa profecia que o apóstolo Paulo fez em Filipenses capítulo 4. Aleluia. Capítulo 4. Filipenses capítulo 4 e verso 19. Tá? Eu vou falar e você vai repetir para você não ficar lendo na Bíblia. Amém? Você vai olhar para o seu irmão com seus olhos lindos, maravilhosos. Amém? Não importa se é azul, se é preto, não importa, irmãos. É lindo de qualquer jeito. Você é lindo do papai. Amém? Você é a imagem e semelhança de Deus. Você tem o DNA do teu pai. Amém? Você é lindo e linda do papai. Glória a Deus. Então você aponta o dedo para ele. Pode fazer em fé, queridos.
Nós estamos, e diz assim, e o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir, em Cristo Jesus, cada uma das suas necessidades. Aleluia! Eita glória! Eita glória! Aleluia, aleluia, aleluia! Começa a produzir, crente, começa a produzir, começa a produzir, começa a produzir. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Se coloque de pé, queridos. Nesse mesmo ambiente, querido, você precisa trazer à existência do mundo natural aquilo que já existe no mundo espiritual. A Bíblia diz em Efésios 1:3, irmãos, que você já foi abençoado com toda sorte de bênçãos. Você já foi, você não vai ser, você já